Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aulinha de Química, mais uma aulinha de Cinética e aqui a gente vai falar sobre lei cinética. O que é isso? Lei cinética? Na verdade a gente chama também de lei de ação das massas. Vamos pegar essa história. É uma outra forma de determinar a velocidade, tá? Mais comum para trabalhar estruturas e compreender mecanismos de reação. Ela foi proposta por dois noruegueses, é verdade? A gente pode chamar aqui de lei de ação de massas, mas o interessante é que você não usa massa para calcular. Vamos aqui. O primeiro é o Gutenberg, e o outro é o Agge. Tá? Esses dois caras estabeleceram por volta de 1864 uma lei de ação de massas, uma relação entre os reagentes em si, tá? Com a velocidade da reação. E aí a proposta era: a concentração dos reagentes é proporcional à velocidade inicial da reação, E esse trabalho foi muito influente, muito importante para a gente conhecer hoje como ocorrem as reações, principalmente na parte de teoria de colisões efetivas. E aí, Bruno, o que eu vou precisar entender sobre essa lei aqui, afinal? Bom, como eu falei, ela é utilizada para calcular, para verificar a proporção entre os reagentes. Lembra que eu falei sobre fatores? Eu falei que a concentração dos reagentes é um fator responsável por acelerar a reação? Agora a gente só vai pegar para calcular esse fator. Olha só. Imagina aqui uma reação genérica. E essa reação tem como coeficiente estequiométrico de A o Azinho. Então, assim, numa reação que é 2 para 1, é 2A mais 1B, quer dizer, certo? Então, esses aqui são os meus coeficientes estequiométricos. Ele dita que para essa reação, a velocidade está em função da concentração desses dois reagentes dadas em mol por litro. E aí a gente sempre representa a concentração em mol por litro como algo em conchete, tá? É uma forma de representação. E aí tá dado isso aqui. Aí tu fala: Bruno, tem algo de errado que não está certo nisso. Você errou a configuração aqui. Essa letra aqui não é o Azinho, essa letra aqui é o alfa. E o que significa isso? Não necessariamente o coeficiente estequiométrico tem a ver com essa relação. E aí depois eu vou falar mais sobre isso. Mas o que é essa história? A concentração dos reagentes, ela influencia a velocidade da reação. Quanto maior a concentração, maior a velocidade. Só que existem ordens diferentes de influência, ou seja, é elevado a um coeficiente que pode ser 1, 2, 3, 0, o que for. E aí, o quão mais elevado é esse reagente, é maior a sua influência na velocidade. Quanto aumenta a concentração, você aumenta muito mais a velocidade. É só você pensar comigo. Um coeficiente 2 aqui significa que o aumento de velocidade causa o aumento ao quadrado na velocidade. Desculpa, o aumento da concentração causa o aumento ao quadrado na velocidade. Se for um aumento o dobro da concentração, a velocidade é mais rápida? Mas quão mais rápida? 4 vezes mais rápida. Tá? Pela questão de fatores calculados. E esse K, Bruno? Esse K a gente já coloca até aqui agora. K é uma constante. Que Bruno tem que saber quanto vale, é igual o R lá do estudo de gases? Não, não é. O K é uma constante que vai depender de cada reação a cada temperatura, porque se você aumenta a temperatura, você já aumenta a velocidade da reação acontecendo. Então esse K muda, tá? Essa constante, que a gente chama de constante cinética, esse Kzinho menor aqui, então é usado para determinar, para relacionar. Geralmente a gente não precisa desse cara, não precisa se preocupar tanto com isso. E como eu falei, alfa e beta é tido experimentalmente. Tá, Bruno, fiquei confuso, mas como é que eu vou usar isso? Não segura, olha só. Primeira coisa, vamos lá, mais uma vez, a velocidade da reação é diretamente proporcional ao produto. Por que produto? Porque eu estou multiplicando um pelo outro, né? Por isso que é produto. Produto das concentrações em quantidade de matéria dos reagentes elevado a índices que são experimentados, ou melhor, determinados experimentalmente. Ao final da parte 2 dessa aula, eu vou mostrar como é que a gente determina esses coeficientes de forma experimental.
Mas antes, com base nesse cálculo, quando a gente tiver que fazer esse cálculo, a gente vai pressupor duas coisas. Ou a reação é uma reação chamada de reação elementar, que ela ocorre em uma etapa, ou ela é uma reação não elementar, quando ela ocorre em mais de uma etapa. Isso muda o cálculo? Muda. Isso muda a forma de expressar a lei cinética? Muda. Tá? Por quê? Primeiro vamos falar sobre a reação elementar. A reação elementar ela é interessante porque agora isso muda. Agora esse alfa e esse beta equivale ao A e o B. Então aqui eu posso substituir por A mesmo e por B mesmo. Tá? Por quê? Porque o alfa e beta são iguais aos coeficientes estequiométricos da reação. Quando você pega uma lei cinética, você diz que a reação acontece com uma etapa. O que é isso, uma etapa? Um choque efetivo, né? Onde as moléculas se chocam e aí tem a formação do produto, ok? Né? A formação de apenas um complexo ativado e por aí vai. Essa reação, a gente diz que ela é proporcional, então os reagentes seguem os coeficientes estequiométricos dessa relação. Tá, e como é que pode cair isso, Bruno? Então vamos lá, olha só. Exemplo, eu tenho esta reação aqui, e aí eu peço para você determinar a equação, a lei cinética dela. Expresse a relação de ação de massas, a velocidade em função dos reagentes, a lei cinética, nomes diferentes para você fazer isso. Aí você coloca isso, ó. A velocidade vai ser em função ao K, vezes a concentração de N2 elevada a 1, que é o seu coeficiente, a concentração de SO2 elevada a 1. Ou seja, se eu tenho um experimento e eu quero saber com que velocidade ele começa, eu primeiro verifico qual a concentração dos dois. E lógico, caso eu tenha a constante. Se não, eu faço uma relação entre velocidade e essas concentrações para determinar também experimentalmente o valor dessa constante. Tranquilo? Então, outro caso aqui, ó. Deixa eu separar um pouco para pensar. NO2, 2NO2, esse é o meu reagente. Eu sempre vou calcular a velocidade em função do reagente. Quanto mais reagente, maior a velocidade. Então, nesse caso, o reagente está elevado ao quadrado, então, quer dizer, é vezes 2, então é elevado também ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, só que agora um é elevado ao quadrado, o outro não, tá bom? Observações importantes para não deixar de passar aqui. A gente chama esses coeficientes de ordem. Então, qual é a ordem reação em função do H2? Em função do H2 é a ordem 1. Quem são os reagentes dessa reação? Se ela é elementar, é o NO e o H2. Então, é a ordem 1. E esse cara? Ordem 2. E a ordem geral? Terceira ordem, que é a soma dos coeficientes. Ordem é a potência, tá? É como a gente chama na lei cinética. Bom. Importantíssimo. Estado sólido não aparece na expressão de velocidade. Então aqui, por exemplo, eu tenho um reagente sólido, ele não vai aparecer. Qual é o problema, Bruno? Por que ele não vai acontecer? Porque ele não varia a concentração, gente. Um sólido, ele tem concentração constante. Você pega uma barra de ferro, coloca ela na reação. Parte dela é corroída, vamos pensar que é uma oxidação. Ok, e a parte que sobra? A parte que sobra pode ter a menor massa, mas a concentração naquela parte é a mesma. Então, um sólido não varia a concentração. Então, eu não posso calcular a variação de concentração na sua forma de velocidade, tá? Por isso que ele não entra no equilíbrio. Assim como você também pode utilizar a pressão parcial para relacionar esses valores, se trata de uma relação no estado gasoso. Pressão parcial é a pressão da parte daquele material sobre o sistema inteiro, não é a pressão total. Né? Já vamos pensar num sistema formado a nível do mar, que é a pressão a 1 atm, sem nenhuma influência. Aí cada um dos gases envolvidos tem a sua própria pressão, que a gente chama de pressão parcial. A constante pode ser em função, sim, das pressões parciais, mas ela é avisada. Tá? E aí você também pode calcular a velocidade em função disso. Porque pressão parcial não deixa de ser, de certa forma, uma forma de expressar concentração. E quando não tem reagente gasoso, a variação de pressão não influi na velocidade. Lembra que eu falei que no outro de fatores de velocidade? Tá?
Bom, aqui a gente fecha essa primeira parte, onde a gente calcula isso, e a parte 2 eu vou trabalhar o seguinte: quando a reação não é elementar. Então assiste a outra parte dessa aula e aguardo você lá. Fui!